Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Prosseguindo um pouco aquele... Boa noite. Prosseguindo um pouco aquele tema da lógica e psicopatia que eu abordei na aula passada, eu queria... Faz tempo que eu queria fornecer aqui a vocês uma espécie de modelo resumido de análise de um debate público. Como se recua desde os termos em que a questão está colocada no debate público, na mídia, na universidade, no parlamento, até vamos dizer, a realidade substantiva da questão que está por baixo. Sempre é claro que se surge um debate público é porque algum problema existe, mas às vezes a distância entre o que as pessoas estão discutindo, tá certo? E o que está em jogo na realidade é muito grande, tá certo? E então é necessário escavar o discurso dos dois lados em discussão para descobrir de que eles estão falando, afinal. Quando eu digo de que eles estão falando, não quer dizer que eles tenham isto em mente, quer dizer, existe algum dado objetivo que eles de algum modo perceberam obscuramente, nebulosamente, e do qual estão falando sem saber. Penso às vezes estão falando de outra coisa. É evidente que em todos esses casos a tentação inicial é você tomar posição no debate a favor ou contra, ou ao contrário, você se fazer de superior, que é uma saída tipicamente brasileira, né? Você se colocar a meia distância entre os dois lados e achar que ali você está, como diz, que desde essa posição superior você domina o horizonte todo, né? E olha os debatedores como se fossem formiguinhas se agitando em vão, enquanto você os observa desde a sua esfera de divina superioridade. Isso é muito comum no Brasil, tá certo? Então você tem, evidentemente você tem, no Brasil só tem três possibilidades, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou você é o juiz soberano. Mas tudo isso é claro que são posições estereotipadas e que na maior parte dos casos, ou na sua quase totalidade, não tem nada a ver com a questão substantiva que está por baixo de tudo isso. E esses debates, vamos dizer, refletem sobretudo a vontade de vencer politicamente o outro, quer dizer, a vontade de impor certas medidas, impor certos critérios políticos ou morais, e de maneira alguma a vontade de compreender o de que se trata. Então, não é jamais uma abordagem intelectualmente sã ou respeitável. E, curiosamente, as contribuições que para esse debate são dadas por cientistas, filósofos, teólogos, etc., só pioram a coisa. Tá certo? Então, vamos tomar como ponto de partida, né, o debate sobre a adoção de crianças por casais gays. Então, como eu disse, só existem três possibilidades. Ou o sujeito é a favor, ou ele é contra, né? Ou ele está numa altitude sublime demais para ele poder tomar posição. Então ele acredita que a verdade estará em algum ponto intermediário. Quer dizer, como se fosse possível encontrar a verdade simplesmente uma régua, né? Aí você pega a posição intermediária, por exemplo, você tem aqui a verdade e o erro, então a verdadeira verdade está num ponto intermediário entre a verdade e o erro, né? O bem está num ponto intermediário entre o bem e o mal, e assim por diante. Então, esta figura do neutralismo superior é uma das figuras de linguagem mais comuns, né, em qualquer debate público no Brasil, tá certo? Então, o que aconteceria, tá certo, se em vez de tomar posição, ou até tendo tomado, tá certo, nós procurássemos averiguar qual é realmente o problema e por que isso chegou a ser um problema, tá certo?
Então, vamos partir da seguinte observação. Uma pessoa sozinha não pode criar uma criança? Evidentemente pode. Tá certo? Vamos partir desde as bases mais elementares, tá certo? Se uma pessoa pode, por que duas não podem? Quaisquer outras duas, ou três, ou quatro. Então, desde logo, o simples fato das pessoas serem homossexuais, ou bissexuais, ou assexuais, não tem por que interferir nessa questão. Pela simples razão de que as crianças, em geral, são alheias à vida sexual dos adultos. Esses são dados elementares da questão. Né? Se você está criando um bebê de 3 anos, como é que ele vai saber se você é homossexual, heterossexual, bissexual, qualquer coisa? Como você vai fazer para informar isto à criança? E mesmo supondo que informe, será que ela vai entender do que você está falando? Não é isso? Então, isso quer dizer que entre a vida das crianças e a vida sexual dos seus pais ou dos seus protetores, ou seja, como queira chamar, a distância é enorme. Então, por que se deveria levantar, por que isto chega a ser um problema? Como se pega, vamos dizer, uma questão, vamos dizer, tão clara, tá certo? E se transforma, então, num motivo de debate público, tá certo? É evidente que isto só acontece porque entra em jogo a questão da identidade homossexual. Ou seja, algumas pessoas querem adotar crianças, não simplesmente na posição de adultos que querem criar uma criança, mas querem adotá-la como e enquanto homossexuais. Tá certo? Portanto, será absolutamente necessário que, de uma maneira ou de outra, a criança venha a saber da condição de homossexual deles. Ou seja, a homossexualidade entra aí como um dado, não da relação entre os adultos, mas da relação deles com a criança. Não é isto? Então, a primeira pergunta é: por que isto deveria acontecer? Né? Com que idade a criança deve ser informada das atividades sexuais dos seus pais? Não é isto? Eu, por exemplo, não me lembro de ter tido a menor curiosidade a respeito, até que eu li o Dr. Freud, mais ou menos com 18 anos. Não é isso? E a primeira vez eu fui pensar o que papai e mamãe poderiam estar fazendo na cama. Até lá eu tinha uma vasta gama de assuntos mais interessantes sobre os quais pensar, e nada me pareceria mais tedioso e desinteressante do que a vida sexual de papai e mamãe. Tá certo? Isso quer dizer que eu só fui alertado para este tema, quer dizer, por um elemento que eu recebi, vamos dizer, da alta cultura muitos anos depois. Poderia ter acontecido de eu, por exemplo, entrar no quarto e ver eles fazendo uma coisa que eu não estou entendendo. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, se acontecesse, eu levantaria, né, levantaria a questão, e mais dia menos dia eu seria informado disso e poderia ter ou não ter interesse neste caso. Não é isso? Então, vocês devem lembrar de um vídeo que havia no YouTube, de um garotinho que entra num banheiro público e encontra lá, né, 2 homens se dando um amasso no outro, né? Daí ele pergunta para eles: vocês são casados? Né? Daí eles falam que sim. Ele diz: que engraçado, né? Todos os casais que eu vi eram um marido e uma mulher, e aí tem marido e marido, né? Eu vou lá tomar um sorvete, vocês não querem vir comigo? That's all. Ou seja, suscitou uma certa estranheza, mas não uma curiosidade profunda, tá certo? E eu creio que essa será a reação de muitas crianças. Então, por que isto tem que entrar, isso tem que se transformar num debate público? Para responder a isso, nós vamos ter que analisar um pouco a própria questão da homossexualidade, que eu quero tomar, então, vamos dizer, como uma espécie de modelo de uma análise desse tipo, para que depois vocês apliquem em outras
e outras questões. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a coisa com toda a ordem que seria necessária, mas de alguma maneira eu vou tentar. Vamos dizer, algum debate sobre a moralidade ou imoralidade, a conveniência ou inconveniência do homossexualismo já aparece em Platão, tá certo? Onde Sócrates toma uma posição francamente contrária à prática, mas contrária sim em tese. Ele não está propondo que se faça nada com isso, ele nem está especulando a possibilidade de exterminar essa conduta de alguma maneira. Ele simplesmente diz, olha, isso não é uma coisa boa, porque você pega um rapaz novinho, você tira da família, tá certo? Você vai criar conflito e isso você vai fazer mal para o rapaz que você tomou como seu parceiro. E esse é o argumento de Sócrates, né? Em suma, quer dizer, você está prejudicando uma pessoa mais nova e desfazendo uma família. Esse é todo o argumento. Opa. Travando um pouco, eu acho que vai ter que reiniciar. Não, nós demos um problema técnico que vamos ter que reiniciar. Então, retomando, eu não sei desde onde vocês perderam, mas eu estava explicando que eu queria tomar um exemplo de exame de um debate público conduzido de modo a retornar desde os termos estereotipados em que o debate está colocado até a substância do problema, tá certo? Substância que na quase totalidade dos casos sempre escapa aos debatedores, e escapa pela simples razão, não se trata de um debate científico, de uma investigação sobre o que quer que seja, tá certo? Mas de uma intervenção política. Então os discursos respectivos entram claramente na categoria do que nós chamamos de discurso do agente, tá certo? Então, entre o nosso discurso e o deles, há esta diferença fundamental. O que eles estão querendo é produzir uma certa mudança na sociedade. A mudança pode ser ou, vamos dizer, positiva ou negativa, ou seja, ou introduzir uma novidade, ou bloquear a introdução dessa novidade. Tá certo? Esse é o objetivo deles. Agora, o nosso é entender realmente de que se trata e como o problema que pode estar no fundo de tudo isso pode se converter nas posições respectivas defendidas pelos 2 ou 3 ou 4 partidos em jogo, tá certo? Então, esse debate ele se tornou mais intenso nos últimos tempos por causa da questão das adoções, não é isso? Então surgiram aqui nos Estados Unidos, surgiram vários trabalhos, muitos artigos a esse respeito, se os casais homossexuais devem ou não ser autorizados a adotar crianças. E, vamos dizer, o debate é colocado nesses termos e de imediato as pessoas tomam posição como se esse fosse realmente o problema e como se fosse um problema substantivo, tá certo? Mas a prova de que não é um problema substantivo em si mesmo, de que ele só se torna um problema em matéria de debate em certas condições culturais muito específicas e não pela própria natureza das coisas, esse ponto pode ser esclarecido pela resposta à pergunta: uma pessoa pode criar uma criança? Pode. Então por que duas não podem? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta: o que a vida sexual dos adultos tem a ver com a criança que eles estão criando? Então, por que a criança terá de ser informada do tipo de vida sexual que os adultos estão levando? E terceiro, em que idade ela deve ser informada? Quarto, em que medida isso terá um interesse efetivo para ela e uma influência efetiva na sua vida?
Então nós vemos que o problema só surge porque o problema não deriva da natureza das coisas, não deriva da realidade das atividades sexuais dos pais, tá certo? Mas deriva da identidade sexual que eles querem exibir perante a sociedade e perante a própria criança. E isso, evidentemente, é um dado cultural muito recente. Ou seja, eles querem adotar crianças não enquanto simples seres humanos adultos que querem criar uma criança, mas enquanto homossexuais. E, nesse sentido, se torna importante que a criança saiba qual é a, aspas, identidade sexual deles. E se a criança não ficar sabendo de nada, então, pergunto no que a coisa vai interferir, né, na vida deles. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um montão de tias. Tinha alguma delas que era lésbica, eu não tenho a menor ideia. E eu fui ficar sabendo que era lésbica muitos anos depois. Então, isso não pôde interferir em nada na relação delas comigo, tá certo? E mesmo a vida heterossexual dos casais adultos, eu só fui me interessar por ela muitos anos depois, quando eu mesmo vivi em condições de ter alguma vida sexual, tá certo? Então, isso quer dizer que o interesse por... Veja, quando desperta o apelo da sexualidade, numa criança, numa adolescente, ela está interessada sobretudo na vida sexual dela, e não de papai e mamãe. Aliás, até o contrário. Tá certo? A vida sexual de papai e mamãe pode parecer um negócio infinitamente tedioso, tá certo? E uma coisa que vai até arrefecer o entusiasmo deles, né? Então, você imagina o sujeito pensar numa coisa dessa na hora que ele está com a namorada, né? Ou até namorado, que seja o homossexual, né? Então, a vida sexual dos pais é uma coisa que está distante da vida sexual dele próprio. E, aliás, até chega em certo ponto a ser uma coisa antagônica, tá certo? Então, este problema da adoção por homossexuais só surge na medida em que o que entra em jogo é a identidade homossexual do casal, tal como será apresentada à sociedade e à criança. Portanto, não é um problema que surge naturalmente, é um problema que surge numa condição cultural muito específica, tá certo? E, naturalmente, isso levanta, vamos dizer, a questão da homossexualidade em si mesma, tá certo? E quando isso entra em debate, você vê que o primeiro argumento contrário que se levanta é em nome da moral religiosa, tá certo? Então, as práticas homossexuais são francamente condenadas na Bíblia em vários trechos, e ao repetir esses ensinamentos, os padres ou pastores estão simplesmente continuando a ensinar sua religião, o que é da sua obrigação, e eu não vejo o que se possa alegar contra eles neste aspecto, a não ser que se admita a hipótese de uma intervenção do Estado para limitar a liberdade de ensino religioso, tá certo? O que vai contra a Constituição, vai contra as leis, e vai contra toda, vamos dizer, a tradição jurídica do Ocidente. Então, até esse ponto, não há muito o que alegar contra o ensino religioso, tá certo? Porém, do fato de que se defina uma conduta como pecado, o que deve decorrer para a sociedade civil? A prática desse pecado deve ser proibida e punida. No caso de ser proibida e punida, ela terá de ser, vamos dizer, pela autoridade civil, né? E não pela igreja, né? A igreja não tem, e aliás nunca teve, meios de punir, né, diretamente os pecadores, e sempre teve de recorrer para isso à autoridade civil. Tá certo? Então, isso quer dizer que, de algum modo, aquela conduta que é dita pecaminosa, ela terá de ser também considerada delituosa de alguma maneira, tá certo? Ou seja, a condenação da conduta como pecaminosa a essa condenação deve corresponder uma condenação legal ou pelo menos moral da parte da sociedade. Ou seja, é preciso criar duas coisas: uma rejeição da sociedade, que a sociedade inteira tem que
reprovar aquela conduta, e esta reprovação tem de se expressar, tem de se cristalizar numa proibição expressa, numa lei, tá certo? E esta lei terá que ser aplicada mediante todos os meios punitivos e repressivos de que o Estado dispõe. Você já viu que a coisa aí é bastante complicada, porque da condenação moral, tá certo, até a condenação judicial, o caminho é bastante longo. Mas é só vocês perguntarem o seguinte: as leis proíbem tudo aquilo que a sociedade não gosta? Claro que não. Não é isso? Então, isso quer dizer que entre o código moral vigente na sociedade, que é quase todo feito de regras implícitas, regras tácitas e não faladas, tá certo? E um código legal, a distância é muito grande, e a transformação de uma coisa em outra não é natural e nem espontânea. Não é isso? Então, nos últimos anos nós vimos uma série de condutas que antes podiam ser socialmente reprovadas, passaram a ser legalmente reprovadas. A proibição do fumo em tudo quanto é lugar é o exemplo. Você sempre houve gente que não gostava que fumasse perto dela, sempre existiu, tá certo? Mas para que isto se convertesse numa proibição legal, foi necessário, vamos dizer, uma luta política, foi necessário criar organizações, né, buscar meios de financiamento para essas organizações, criar toda uma militância, tá certo? Tanto na sociedade em geral, quanto entre os cientistas, médicos, etc., etc., para depois isso adquirir um poder de pressão sobre os órgãos legislativos e aí se converter, vamos dizer, em lei. Esse processo levou 40 anos. Tá? Quer dizer que os primeiros esboços de um movimento antitabagista organizado, vamos dizer, em escala ocidental pelo menos, remontam aos anos 60. E as proibições começaram, vamos dizer, por volta de 2000, entre 1990 e 2000. Tá certo? Então, isso quer dizer que não é a mesma coisa. Entre uma coisa e outra, existe a intermediação de uma ação humana organizada, a qual é sempre difícil. Tá certo? E que, portanto, não se pode empreender sem o apoio de poderes, vamos dizer, financeiramente armados para fazer isso. Ou seja, esses movimentos custam muito dinheiro. Tá certo? Então você vê que no processo desta conversão, da conversão de uma reprovação social tácita para uma proibição judicial explícita, existe a mediação de uma ação humana extremamente dificultosa, tá certo? E enormemente dispendiosa, tá certo? No curso dessa ação, é claro que as partes envolvidas apelarão, vamos dizer, a argumentos científicos, tá certo? As duas partes. Porém, aí usarão da linguagem científica num contexto que não é científico, que é um contexto de uma ação política. E, portanto, evidentemente, as conclusões científicas serão selecionadas não conforme a sua maior ou menor validade científica, mas conforme a sua oportunidade. E isto de parte a parte. Os dois lados farão isso. Por quê? Porque você tem a urgência de uma modificação, de uma mudança social que alguns desejam e outros repelem. Então, é disto que se trata. A nossa sociedade vai mudar ou vai continuar como está, tá certo? E, portanto, os elementos cognitivos da história entram aí somente como pretextos e armas e, portanto, estão esvaziados do seu conteúdo específico. Se nós formos aí tentar trazer a questão de volta para os elementos substantivos que estão sendo estudados cientificamente, o debate vai mudar por completo. Sem contar o fato de que muitos desses estudos científicos já foram feitos dentro da perspectiva de um debate político que já está em curso, tá certo? E que, portanto, são influenciados por este debate e pelo desejo de provar isto ou provar aquilo, tá certo? Por exemplo, nós sabemos que na questão da homossexualidade, a Associação Psiquiátrica Americana retirou
né, a homossexualidade da lista de doenças mentais em 1973, se não me engano, não em função de conclusões científicas obtidas a respeito, mas em função da pressão do lobby gay, que chegou, vamos dizer, à intimidação física dos membros da comissão encarregada de debater isso, tá certo? Então, é claro que esta pressão, essa militância, etc., ela constitui um fenômeno em si mesmo, o qual, em princípio, não tem nada a ver com a questão que serve de pretexto ou de motivo para isso. Então, um fenômeno é a homossexualidade, outro fenômeno é, vamos dizer, a sua aprovação ou desaprovação social. E um terceiro fenômeno é a criação, vamos dizer, desta militância e deste debate público. Essas coisas, uma não tem nada a ver com a outra. Que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com a sua desaprovação ou aprovação é uma coisa mais do que provada pelo fato de que o número de homossexuais em circulação não tem uma relação de causa e efeito com a aprovação ou desaprovação. Houve épocas na história em que o homossexualismo era quase epidêmico, ao mesmo tempo em que a atividade repressiva do Estado voltada contra essa prática era a mais extrema possível. Em certas cidades italianas da Renascença, o homossexualismo era punido com pena de morte, e nem por isso ele deixava de ter dimensões epidêmicas. Então, isso quer dizer, o homossexualismo é um fenômeno, supondo que seja nós já vamos ver que também não é assim, né? A sua aprovação ou desaprovação é uma coisa completamente diferente, e não há vínculo de causa e efeito entre uma coisa e outra. No entanto, quando, num meio onde há um debate sobre isto, a questão chega ao conhecimento de uma pessoa, esses dois aspectos já vêm mesclados. Então, o homossexualismo já não é simplesmente uma prática sexual. É um valor ou antivalor moral. Ora, quando, a partir, vamos dizer, da Renascença, vai se constituindo a ciência moderna, tá certo? Então, evidentemente, se cria uma nova dimensão da questão, que é a sua abordagem científica destinada a favorecer ou desfavorecer um dos dois lados em debate. Então, esta é uma quarta camada do problema. Então, nós temos o homossexualismo, não é isso? A sua aprovação ou desaprovação social, o debate que se forma a respeito e a intervenção científica neste debate. São quatro fenômenos que não tem nada a ver um com o outro. Você vê que atitudes de aprovação ou desaprovação da conduta homossexual já existiam milênios antes de que alguém se lembrasse de fazer algum estudo científico a respeito e de que existissem as condições, tá certo, para a investigação desse problema. Essas condições, evidentemente, elas só começam a aparecer a partir do século XIX, com a expansão, vamos dizer, das ciências biológicas, por um lado, e das ciências sociais, por outro, que começam, então, a coletar, né, dados sobre diferentes épocas, culturas e civilizações que antes eram totalmente desconhecidas e que, de repente, vamos dizer, esses dados estão à disposição de todo mundo e entram, inclusive, vamos dizer, na mídia popular. Tá certo? Todos nós sabemos, por exemplo, que os trabalhos da antropóloga Margaret Mead tiveram uma imensa repercussão popular nos Estados Unidos, né? Criando, vamos dizer, fazendo o relativismo cultural, dizer, uma moda cultural dentro dos Estados Unidos. Mas, como também viria a acontecer mais tarde com os estudos do Dr. Alfred Kinsey, né? Que também tiveram, vamos dizer, eles começaram a ser publicados em revistas científicas e terminaram na Playboy, né? E terminaram exercendo
vamos dizer, um papel determinante, não só na mudança de valores culturais, mas na mudança das leis. Então você vê quantos fenômenos diferentes estão superpostos aí e aparecem mesclados na imagem que o cidadão comum recebe do debate no instante em que toma conhecimento dele. Todas essas questões estão ali misturadas. Só por isso você já vê que a questão substantiva não tem vez. Então, mas é justamente nela que nós estamos interessados. Nós queremos saber do que se trata realmente. Né? Então, enquanto o homossexualismo era discutido na clave religiosa e em seguida na clave puramente moral, o problema era um. A partir da hora que se introduz o elemento científico, né, então acontece uma mutação do debate. Aquilo que era uma tomada de posição moral, agora pretende refletir uma realidade objetiva. Ou seja, o debate já não está só na clave do deve ser, do dever ser, mas entra na dimensão do próprio ser. Então surge a questão de se o homossexualismo é natural ou antinatural. Veja, a mudança que se opera aí é uma das coisas mais profundas e devastadoras que já se viu na história cultural humana. Por quê? Se você condena o homossexualismo como pecado, exatamente o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a conduta homossexual pode prejudicar o ingresso da pessoa na vida eterna. Quer dizer, isso traria um dano à sua alma imortal. Tá certo? Ora, em que medida isso implica que esta mesma conduta deva ser condenada socialmente? Então, a sociedade tem o poder de condenar ou absolver, né, as almas para a vida eterna? Não, ela não tem. Ou seja, o que a condenação social tem a ver com a condenação divina no juízo final? Absolutamente nada. Ninguém no juízo final será condenado porque a sociedade estava contra ele. A opinião da sociedade não conta absolutamente. Por quê? Porque o juízo final não vai julgar este ou aquele, mas vai julgar a humanidade inteira, os vivos e os mortos, desde o início da história humana. Então, o juízo final é um tribunal, vamos dizer, cuja jurisdição é ilimitada, é universal e ilimitada. Mas nenhum tribunal humano tem essa jurisdição. Portanto, vamos dizer, a condenação ou aprovação social de uma determinada conduta não tem nada a ver, vamos dizer, com a perspectiva do juízo final. Além disso, existem muitas condutas que são socialmente aprovadas, mas que não podem ser aprovadas por Deus. Por exemplo, a questão, vamos dizer, da razão de Estado ou a absoluta necessidade da hipocrisia e do fingimento. O fingimento é um elemento fundamental da estrutura social. E, no entanto, ele é, pelo menos, ocasião de condutas pecaminosas que, no juízo final, o indivíduo, pelas quais o indivíduo terá de responder no juízo final. Então, isso quer dizer que a perspectiva religiosa, a perspectiva salvacionista é uma coisa, a perspectiva da moral social é outra. No entanto, é claro que o argumento religioso entra no debate social. E aí se cria, vamos dizer, uma mistura do temporal com o eterno, da perspectiva mundana com a perspectiva divina, que pode transformar esse debate numa simples confusão dos diabos. Então, supondo-se que essa conduta, como o adultério, ou a licenciosidade de modo geral, seja a conduta pecaminosa, ela é pecaminosa perante Deus.
Tá certo? E é Deus que vai julgar isso aí. E nenhum ser humano tem a possibilidade de interferir nesse julgamento. Portanto, em termos da salvação, a condenação social é inócua. Pode-se alegar, no máximo, que se a sociedade condenar aquela conduta, então menos pessoas se entregarão a ela e, portanto, há uma possibilidade, vamos dizer, ideal de a condenação social contribuir para a salvação de mais almas. Mas nós já vimos que isso não acontece, porque, como eu observei agora mesmo, uma disseminação quase epidêmica do homossexualismo se observou em épocas em que não apenas essa conduta era socialmente condenada, mas em que ela era judicialmente condenada e punida com a morte. Então, não há como alegar que uma condenação social, por si mesma, contribuirá para a salvação das almas. Ninguém pode alegar isso aí. Isso é, no mínimo, vamos dizer, uma presunção ousada, tá certo? E quase demencial, tá certo? Então, também não há mais mínima prova de que a condenação social exerça, vamos dizer, uma influência efetivamente restritiva na mente dos interessados. Ao contrário, existe toda uma cultura, vamos dizer, do prazer proibido. E isto faz, se nós estudamos um pouco da história do movimento gay, por exemplo, nós vemos que isso faz parte intrínseca da cultura gay. Quer dizer, a atração do proibido. Eu, pessoalmente, eu sempre achei isso muito estranho. Isso é a minha experiência pessoal. Você ter atração por uma coisa só porque ela é proibida é a mesma coisa que você querer comprar uma coisa só porque ela é cara. Não é isso? Quer dizer, aí você realmente foi parar, você entrou no desejo mimético e você foi parar longe da substancialidade da questão. Então, não há mais mínima prova de que a condenação social, de fato, diminua o número de homossexuais em circulação ou contribua para a salvação da alma deles de maneira alguma. E, ao contrário, ela... Parece que caiu aqui, não a nossa conexão, mas a do Instituto. Então, só por esses dados, você já vê como essa questão vem parar no nosso conhecimento com, vamos dizer, um complexo, uma mescla, uma massa confusa de elementos heterogêneos. E raramente alguém, ao tomar conhecimento disso, não sente a tentação ou de tomar posição ou de se fazer de superior. Mas você fazer-se de superior e você alegar uma neutralidade superior também não ajuda a compreender a questão de que se trata. Não é isso? Então, vamos dizer, para nós, cujo interesse máximo é de ordem cognitiva, e para nós que vemos até, vamos dizer, no desejo de conhecimento, um dever moral, porque julgar as coisas segundo a sua realidade, vamos dizer, é abster-se de cometer injustiça, pelo menos intencionalmente. Ou seja, para nós que vemos no conhecimento um valor moral incontornável, tá certo? A coisa se coloca de maneira totalmente diferente. Ou seja, antes de tomar posição, ou antes de abster-se de tomar posição em nome de uma neutralidade superior, nós temos que perguntar o que é isso. Fazer a famosa pergunta, quid est? Ora, feliz ou infelizmente, a questão homossexual não chega para nós sob a forma de um fenômeno físico identificável. Claro que uma relação homossexual, como uma relação heterossexual, é um fenômeno físico perceptível
pelos sentidos, tá certo? Mas, em primeiro lugar, a variedade das ações envolvidas é muito grande. Então, por exemplo, quem nos disse que o homossexualismo feminino é um fenômeno da mesma espécie do homossexualismo masculino? Então, você veja que quando você tem o fenômeno do sexo anal, você está colocando em ação um órgão que não é necessariamente ou não é fundamentalmente um órgão sexual. É um órgão que se destina a outra finalidade, tá certo? E que pode ser usado sexualmente, mas que não existe para isso. Porém, na homossexualidade feminina isso não acontece. Não há um terceiro órgão que entre vamos dizer, em linha de conta na homossexualidade feminina. Ou seja, os atos da homossexualidade feminina se perfazem entre órgãos sexuais. Então, e a homossexualidade masculina não, apela a um terceiro órgão. E apela necessariamente. Então, a simples descrição do fenômeno físico já tem alguma dificuldade intrínseca. Mas, quando nós falamos em homossexualidade, nós não estamos falando do ato homossexual, e sim da atração ou da tendência, entre aspas, a qual pode estar apenas na cabeça do sujeito, sem se manifestar em qualquer ato fisicamente identificável. Então, em todo o debate da homossexualidade, ninguém está falando do ato homossexual, mas do desejo homossexual e da tendência homossexual e de uma possível, aspas, identidade homossexual, o que já complica a coisa formidavelmente. Então, até para definir o fenômeno de que se trata, nós não podemos partir de uma observação do fenômeno físico, mas nós temos de partir do quê? Dos discursos dos vários agentes e da interpretação que eles fazem de seus próprios atos. Então, já no curso desta, vamos dizer, desse recenseamento das opiniões, para, através desse recenseamento, tentar chegar ao fenômeno substantivo de que se trata, nós já temos algumas dificuldades. E a primeira delas é que se dá o mesmo nome de homossexualismo a uma infinidade de condutas diferentes. Não é isso? Eu sempre me reporto àquele famoso debate que houve dentro do movimento gay no Brasil, por causa de uma sauna gay cujos frequentadores estavam indignados porque a sauna admitia o ingresso de travestis ou transexuais. E aqueles homossexuais machões, eles ficavam indignados, eles diziam, nós viemos aqui para procurar homens, em princípio homens musculosos, peludos, etc. E de repente vem esse camarada com esses peitos, esse sutiã, nós estamos indignados. E um dizia assim, eu tenho nojo disso. A pessoa, se um hétero diz que tem nojo do homossexualismo, ele vai para cana, mas quando um homossexual tem nojo do outro, pode, né? Então, você vê que a questão vamos dizer, o antagonismo entre essas duas formas de um mesmo fenômeno, se é que é o mesmo, já nos coloca um problema. Quer dizer, a unidade do fenômeno gay, entre aspas, ela existe objetivamente, ou ela é uma construção cultural baseada inteiramente, vamos dizer, numa proposta política e numa ambição política. Eu de cara, eu sei colocar o problema, mas só analisá-lo, né, já iria para longe. Então, se nós perguntarmos assim, como foi a construção da identidade gay? Eu digo, bom, identidade gay, a própria expressão identidade gay já tem pelo menos dois significados. Primeiro, a identidade gay do indivíduo, que ele, né, se define como homossexual de uma vez para sempre e acredita que isso é um componente estrutural do seu modo de ser, não só da sua personalidade, mas do seu modo de estar no mundo. Isso é uma coisa. A segunda é a identidade gay no sentido da unidade do movimento inteiro, ou unidade LGBT, como eles chamam.
São dois problemas completamente diferentes. Então, como se construiu a identidade gay no primeiro sentido, como se construiu a identidade gay no segundo sentido? Então, vamos dizer, só por esse repertório de problemas, você veja que vocês podem concluir que o debate público a respeito é pura loucura. Ou seja, ninguém está interessado em saber realmente do que se trata. É tudo uma tomada de posição a partir de entidades, vamos dizer, no mínimo, hipotéticas. E na pior das hipóteses, totalmente fictícias, tá certo? Inventadas como instrumentos simbólicos para criar uma outra realidade, esta sim efetiva, que é a realidade dos movimentos políticos envolvidos pró ou contra, né, a política gaysista. Dentre os argumentos científicos que aparecem neste debate, que aparecem como instrumentos, tá certo? E já esvaziados do seu conteúdo científico próprio, existe a questão de se o homossexualismo é natural ou antinatural. Não é isto? Ora, é quase que inevitável que entre os inimigos do gaysismo, os inimigos cristãos do gaysismo, a condenação do homossexualismo como pecado seja acompanhada de uma ênfase na suposição de que ele é também antinatural. A expressão antinatural aparece, com relação ao homossexualismo, aparece muitas vezes, por exemplo, nos autos de processo da Inquisição. Quer dizer, o pecado contra a natureza. Tá certo? Porém, aí surge um problema. A palavra natureza, tá certo, no contexto, né, doutrinal, católico ou protestante, nessas épocas, tem um significado totalmente diferente da natureza tal como a entendemos hoje. Você veja que, na perspectiva tanto da doutrina católica, quanto, vamos dizer, da doutrina da igreja, quanto dos filósofos católicos, teólogos, etc., a natureza de um ser se revela eminentemente na sua finalidade. Todo esse pessoal raciocinava aristotelicamente. Então, vamos dizer, o que é a natureza de um ser? A natureza só aparece em função da sua finalidade última. Então, cada ente tem uma finalidade dentro do corpo da realidade total, e é esta finalidade que define a sua natureza. No caso do ser humano, qual é a sua finalidade? A sua finalidade é a vida eterna. Não é isso? Isto quer dizer que a natureza humana só podia ser compreendida dentro de uma escala de vida eterna, a qual incluía a sua passagem pela Terra, tá certo? Como uma etapa importante, mas não final. Então, a existência terrestre toda era um meio para uma finalidade. Então, isso quer dizer, quando usavam a palavra natureza, estavam se referindo sempre, vamos dizer, a um plano de legalidade divina eterna que continha o cosmos físico inteiro e, dentro do cosmos físico inteiro, os animais e os homens. Mesmo quando, vamos dizer, São Tomás de Aquino, o Duns Scotus, o Santo Alberto, mesmo quando ele está falando de uma perspectiva puramente filosófico-científica, portanto, sem apoio na revelação, mesmo aí, a perspectiva da eternidade continua sendo o quadro que dá o sentido de tudo que eles estão falando. Então, quando eu com ato é contra a natureza, eles estavam dizendo que era contra a finalidade eterna do ser humano. Quando as ciências modernas constituem a noção atual de natureza, o quadro muda totalmente de figura. Porque então entende a natureza como um domínio autônomo que deve ser compreendido na sua constituição interna e própria, sem qualquer referência ao plano da espiritualidade e da eternidade. Então isso quer dizer que, na perspectiva antiga, a natureza tinha uma relação dialética com o sobrenatural. Ela, por um lado, estava colocada dentro do sobrenatural, quer dizer, o sobrenatural, por definição, abarca e transcende a natureza, e é o sobrenatural que tem a explicação última da natureza, mas, ao mesmo tempo, a natureza, às vezes, tem uma relação
conflitiva com as finalidades sobrenaturais. Tá certo? O que também qual é a explicação disso? A explicação natural também é uma explicação sobrenatural, é a revolta de Satanás e assim por diante. Quando a natureza, na perspectiva moderna, se constitui como um campo autônomo que pode e deve ser estudado sem qualquer referência ao seu fundamento na eternidade, fundamento real ou suposto na eternidade, a coisa muda totalmente de figura. Isto quer dizer que quando o inquisidor denominava o homossexualismo, a pederastia, de pecado contra a natureza, ele queria dizer uma coisa. O sentido da expressão contra a natureza, claro, era de uma violação de uma lei natural, mas de uma lei natural que só tinha sentido dentro de uma lei divina. E que não era senão, vamos dizer, uma expressão local e temporal da lei divina eterna. No contexto moderno, dizer que uma coisa é antinatural não quer dizer que ela viola as leis de Deus, mas que ela viola as leis da biologia. Ou da zoologia. Então isso quer dizer que quando alguém hoje diz que o homossexualismo é antinatural, ele não está dizendo, olha meu filho, você está arriscado, tá certo, a ser privado da glória eterna. E note bem, o risco de ser privado da glória eterna é um risco futuro, hipotético e eminentemente irreversível até o último momento da vida do cidadão. Então, quando o padre dizia para o homossexual, não, você está indo contra a natureza, ele está querendo dizer isso, a sua natureza é a natureza humana voltada para a glória eterna. E você pode ser privado dela. Em que condições? Se até o último momento da sua vida você não se arrepender. Então, um risco hipotético, futuro e altamente, eminentemente reversível. Quer dizer, a reversibilidade, vamos dizer, da condenação não só é um elemento fundamental da doutrina da igreja, mas é o elemento fundamental. Agora, quando você diz atualmente que o indivíduo está contra a natureza, você o exclui agora, efetivamente, do reino da normalidade zoológica. Então isso quer dizer que o negro é uma espécie de monstro. Ele é uma deformidade viva. Então isso quer dizer que a proclamação de ser antinatural tem um peso infinitamente maior no contexto moderno. E eu penso, às vezes, se existe alguma ofensa maior que se possa fazer a um ser humano do que essa. Porém, a condenação do homossexualismo como antinatural, vamos dizer, ela é respondida pelo lado gaysista com o argumento de que é natural sim, e de que a prova é a existência, vamos dizer, de uma ampla amostragem de homossexualidade no reino animal, o que é pura verdade. Porém, como se coloca este debate? Eu vou ler aqui um pedacinho de um trabalho publicado por um cidadão chamado Luiz Sérgio Solimeu, que eu não sei quem é, mas que parece uma pessoa estudiosa. Não, está aqui, é um membro é um membro da TFP, e é um sujeito que tem vários trabalhos publicados sobre teologia, filosofia, etc. Não é nenhum ignorante. Então, ele resume o argumento gaysista da seguinte maneira. Primeiro, a homossexualidade é genética ou inata. Segundo, a homossexualidade é irreversível. 3. Desde que os animais entram em relações de sexo entre
entes do mesmo sexo, a homossexualidade é natural. Detalhando mais o argumento. O raciocínio por trás da teoria da homossexualidade animal pode ser resumida assim. O comportamento homossexual é observável em animais. O comportamento animal é determinado pelos instintos. A natureza exige que os animais sigam os seus instintos. Portanto, a homossexualidade está de acordo com a natureza animal. Desde que o homem é também um animal, a homossexualidade deve estar, portanto, de acordo com a natureza humana. Daí, responde o Luiz Sérgio Solimão, essa linha de raciocínio é insustentável. Se os atos homossexuais entre animais estão de acordo com a natureza animal, então, matar os recém-nascidos ou devorar membros da mesma espécie também estão de acordo com a natureza animal. Trazer o homem para dentro dessa equação complica as coisas mais ainda. Devemos concluir que o filicídio e o canibalismo estão de acordo com a natureza humana? Em oposição a essa linha de raciocínio, eu sustento que 1. Não existe instinto homossexual nos animais. 2. É pseudociência ler motivações humanas e sentimentos no comportamento animal. E 3. O comportamento animal irracional não é um padrão pelo qual devemos julgar a moralidade aceitável do homem racional. Você vê que em toda esta discussão, nos argumentos opostos que ele expõe e nos argumentos dele próprio com que ele os rebate, existe aí evidentemente a confusão entre 3 estratos da questão. A questão da lei divina, a questão da moralidade social e a questão da biologia, o fato biológico. Então, o objetivo dessa discussão é ou normatizar a conduta homossexual, impô-la como uma coisa normal, ou expô-la à condenação pública como antinatural. Ora, nenhuma dessas duas coisas é sustentável nem por um minuto sequer. Nem um argumento e nem o outro. Por quê? Você provar que uma coisa é natural não é provar que ela é natural, não é provar que ela é moral, nem conveniente. E inversamente, você dizer que o homem não deve adotar as condutas dos animais não prova que essas condutas não sejam realmente naturais. Ou seja, se uma conduta é natural ou não, só pode ser respondido por um único meio: pela observação e indução estatística. Tá certo? Então, hoje nós sabemos que existem mais de 1.500 espécies animais que praticam homossexualismo regularmente. Não é em condições excepcionais. Não são animais em cativeiro, não são animais neuróticos. Não, é uma coisa geral. Né? Entre essas espécies estão os golfinhos, os elefantes, os ursos, os leões, as hienas, uma pá de gente. Então, a simples existência disso já prova que o homossexualismo está presente entre as espécies animais e que ele é um dado da natureza. Eu não estou dizendo que existe um instinto homossexual, já vamos abordar esta coisa. Em segundo lugar, os estudos genéticos eles mostram, acabei de ler uma... Epa! Então vamos lá, hoje tivemos um problema aqui, isso nunca aconteceu, não sei porquê. Vamos tentar averiguar e tentar nos precaver para que isso não aconteça mais. Então, retomando aí a análise, tá certo? Toda essa discussão, ela está, vamos dizer, repleta de conclusões que não são fundamentadas pelas respectivas
premissas. Então, o próprio Luiz Sérgio Solimão, ele está partindo do princípio de que a alegação de que um fenômeno é natural deve servir no entendimento